Olá, tudo bem? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a função fração ano no Excel. Como o próprio nome já indica, né, ela vai retornar para a gente a fração de um determinado ano, levando em consideração os dias, né, inteiros desse ano. Mais ou menos, né, a gente vai ter aqui uma porcentagem de um determinado período em relação a um ano completo. Então a gente consegue obter, por exemplo, uma porcentagem de quantos dias, né, um determinado período representa, né, de um ano completo. No entanto, a fração ano também pode ser usada para outros propósitos, né, caso a gente queira estender o cálculo para outros anos. E a gente consegue, por exemplo, calcular idades, né, em anos. Então a gente consegue buscar idades de forma completa também ou proporcional, também utilizando a função fração ano. Mas a gente vai ver tudo isso aqui nesses exemplos, e são muitos exemplos que eu quero te mostrar, porque a função fração ano ela tem um detalhe muito importante que precisa ser levado em consideração, que é a base de cálculo dos dias. Antes de tudo, eu acho necessário explicar essa base de cálculos dos dias aqui para você, tá? Então, existem 5 possibilidades, de 0 a 4. A função fração ano ela pode analisar, ela pode levar em consideração o mês com 30 dias e o ano com 360 no padrão estadunidense ou no padrão europeu. Vamos desconsiderar esses dois padrões, tá? E vamos focar aqui nesses três, tá? Tudo que tiver aqui no início se refere aos meses, tá? Então, real significa cálculo real do mês e cálculo real do ano. Nesse caso aqui, real 360. Então, o Excel vai buscar os números reais, né, os valores reais dos meses, independentemente do ano, mas ele vai levar em consideração o ano como 360, tá? Então, toda vez que ele precisar fazer cálculos de anos, né, ele vai levar o ano em consideração com 360. E aqui a gente tem o real 365, né? Então, ele vai levar em consideração o ano com 365 dias, o que é o mais exato para a gente aqui. Porém, né, a gente vai ter probleminhas aqui com anos bissextos, né? Então, o ideal é que a gente use o real aqui para calcular dias reais e anos com a quantidade de dias reais, principalmente anos bissextos. Mas existem essas outras opções aqui, caso a gente queira levar em consideração essas outras opções, especialmente alguns cálculos financeiros aí, que levam em consideração dias com 360 dias, anos com 360 dias e dias com e meses com 30 dias. Mas existe uma outra observação extremamente importante sobre a função fração ano, que é como ela considera a passagem, né, dos dias, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver como é que ela funciona basicamente, tá? Então vamos lá, fração ano, tá? É muito simples. Você vai colocar o cedilha e vai colocar o acento, tá? Não esqueça disso. Data inicial. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente vai digitar essa função em outros locais em que o Excel não vai sugerir para a gente. Ele não vai fazer a sugestão da função, principalmente em formatação condicional, tá? Então é interessante que você saiba disso. Data inicial. Então aqui a gente tem uma data inicial aqui, ó, em cima, tá vendo? A gente está fazendo esse exemplo aqui, 1/1 de 2023. Ponto e vírgula, segundo argumento, data final, 31/12. Vamos saber assim qual foi a porcentagem do ano, né, do dia 1º até o dia 31/12. Basicamente aqui a gente tem 100% do ano, né, que são todos os dias do ano inclusos aí. Mas você vai ver exatamente o que vai acontecer aqui. Bom, a base de cálculo, né, é um argumento opcional, mas eu recomendo que você utilize a base de cálculo sim. E aqui a gente vai utilizar essa aqui, ó, real 365. Vamos desconsiderar todas as outras três, tá? Porque não são interessantes para a gente no momento. Essas de 360, por exemplo aqui. Vamos considerar a 1 e a 3. Real e real 365, tá? Vamos começar aqui com o real 365, número 3 aqui, que é uma das opções, só que você vai ver por que eu recomendo que você não utilize ela, tá? Vamos fechar parênteses aqui, vamos dar um Enter, tá? Como a gente está mexendo com data, às vezes pode ser que o resultado venha em data aqui, mas não tem problema, tá? A gente pode trocar para geral, por exemplo, a gente tem um número aqui decimal, tá? Esse número decimal a gente pode transformar, por exemplo, em porcentagem, tá? Então a gente vem aqui e clica na porcentagem. Perceba aqui que a gente tinha um número decimal que não chegava a 1, era 0,99, só que o Excel arredondou para 100%. Não se engane, tá? Então, se ele é extremamente importante que quando a gente vai mexer com cálculos de porcentagem, assim, que tem variações decimais muito pequenas, a gente faça com que o Excel mostre para a gente mais casas decimais, tá? Então, vamos clicar aqui no grupinho número, no botãozinho aumentar casas decimais, pelo menos duas aqui, só para a gente ver que há uma variação aqui sim. Não foi 100%, tá? Então aqui do dia 1/1 até o dia 31/12, eu tenho 99,73% do ano completado. Aí você pergunta, poxa Edu, mas a gente tem o ano completo aí, na verdade ele deveria ter mostrado 100%. A função fração ano, ela não vai contar exatamente os dias, ela vai contar o período entre um dia e outro. Então, entre o dia 1 e o dia 31,
Não houve 365 dias passados, houve 364, porque o dia 31/12 ainda não passou, então ainda não está sendo considerado, tá? Então a função fração ano, ela não vai contar a quantidade de dias entre uma data e outra, tá? E trazer essa porcentagem em relação ao ano, tá? Ela vai contar a passagem de um dia para o outro. Então do dia 1 até o dia 1, não houve mudança para a função fração ano, tá? Só há mudança do dia 1 para o dia 2. Nesse caso, houve um dia. Então, do dia 1 ao dia 2, passou-se um dia. Então, o resultado dela será relacionado a um dia, mesmo que a gente já esteja no dia 2. Tá? Agora, se você quiser contar os 2 dias, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer aqui o cálculo do real, só para a gente ver aqui a diferença, tá? Fração ano, data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, base número 1, real. Fechou parêntese, vamos calcular, vamos formatar isso aqui como porcentagem e diminuir 2 casas decimais. Basicamente a gente teve o mesmo resultado aqui, certo? Por quê? Porque estamos mexendo com um ano que não é bissexto, tá vendo? O mesmo intervalo aqui, só que um ano que não é bissexto. Não vai fazer diferença para a gente usar o real e o real 365, porque o ano de 2023 tem, obviamente, 365 dias. Olha o que acontece aqui quando a gente vai para o ano de 2024, que é um ano bissexto, tá? Data inicial, data final. Vamos usar aqui o real 365, que leva em consideração um ano apenas com 365 dias, tá? Número 3. A gente vai obter aqui a porcentagem de 100%. Aqui deu certo. Aí você pensa, poxa Edu, então ele só vai funcionar nos anos bissextos? Não, tá? Na verdade, o que está acontecendo aqui? Está levando em consideração 365 dias no ano bissexto, mas aqui passaram-se 366, né? E aí o Excel, a função fração ano, vai considerar um dia a mais para o ano. Então justamente passaram-se 365 dias aí, então ele considera 100%, tá bom? Lembra que eu disse que a função fração ano vai considerar o intervalo, não a quantidade de dias, então o intervalo entre uma data e outra. Então esse intervalo sempre vai ficar faltando um dia, né? Por isso que a gente tem aqui 99 e não 100%. Aqui a gente tem 100%, por quê? Porque faltou um dia, na verdade, mas nesse intervalo aqui de 1/1 a 31/12, a gente tem justamente um dia a mais, justamente porque a gente está mexendo com o ano bissexto, né? Aí ele acrescenta um dia a mais e dá 100% de resultado para mim aqui, mesmo eu usando o modo errado, que é o 365 dentro de um ano bissexto. É justamente nesse exemplo aqui que a gente vai conseguir entender o que está acontecendo e a gente vai justamente buscar a solução, tá? Fração ano. Aqui eu tenho um único dia, tá vendo? Dia 1/1 até o dia 1/1. Então, dia 1/1 é a data inicial e dia 1/1 é a data final. Pronto. Aqui eu vou usar o real, tá? Que é o número 1 ali. No caso, levando em consideração os dias do mês e os meses do ano de forma correta, tá? Fechou parêntese, enter aqui. Porcentagem, aumentar a casa decimais e olha só o que acontece, 0%. Não houve passagem de dia, tá? Então do dia 1 ao dia 1 não houve passagem de dia para a função fração ano. Agora, se eu quiser considerar que do dia 1 até o dia 1 eu tenho um dia aqui passado, o que eu preciso fazer? Acrescentar 1 à minha data final. Tá? Então aqui nesse caso, se a intenção é justamente levar em consideração o dia inicial junto com o dia final, eu tenho que vir aqui no dia final, na data final, e colocar mais 1. Não é mais 1 depois da função fração ano, tá? É mais 1 aqui, tudo jóia? Na data final. Por que não na data inicial, Edu? Porque se você colocar mais 1 na data inicial, na verdade a gente está diminuindo um dia, né? Então a gente está indo de 2/1 para 1/1. Então o resultado seria um dia a menos ainda por cima, né? Então na verdade a gente vai acrescentar um dia à data final. Vamos dar um enter aqui. Agora sim, então se eu tenho aqui um período de um dia no meu mês, no meu ano, então eu tive 0,27% do ano completado, tá? Então vamos corrigir aqui, tá? Então vamos corrigir aqui. Então, E3 mais 1, você vai ver que eu tenho 100%. E aqui, G3, que é a data final, mais 1, eu tenho 100%. Então, se a sua intenção é essa, acrescente um dia na data final. Aqui, ó, você vai ver que vai dar errado, tá? Então, K3 mais 1, eu vou passar, ó, 100,27% do dia. Ou seja, passou, né, de um ano, na verdade. Passou de 100%, porque a gente está utilizando o modelo errado, que é o 365, dentro de um ano bissexto. Então vamos ver como é que funciona então o real dentro de um ano bissexto. Então vamos lá, fração ano, data inicial, ponto e vírgula, data final. E aí na data final a gente vai acrescentar mais 1, né, justamente porque a gente quer contar o dia inicial e o dia final, né, como a gente fez aqui. Ponto e vírgula, real número 1. Fechou parênteses aqui, certo? E a gente vai formatar isso aqui como porcentagem, aumentar as casas decimais, a gente vê que 100% aqui bonitinho.
Olha só esses outros exemplos aqui, por exemplo, fração ano, data inicial, ponto e vírgula, data final, e aqui a gente vai acrescentar mais um para ter a data justamente contando, né, com o dia inicial e com o dia final. Ponto e vírgula, base aqui, vamos utilizar a base sempre real, real. Número 1 aqui, fechou parêntese, e vamos então fazer a porcentagem aqui. Aqui eu tenho, tá vendo que engana, tá, ó, 50%. Então do dia 1 do 1 até o dia 30 do 6, que é metade do ano tecnicamente, a gente tem 50%. Mas, na verdade, a gente tem 49,59. Esse aqui é um ano bissexto, olha só, 2024, tá bom? Então, fração ano, data inicial aqui, data final, mais um, ponto e vírgula, número 1 aqui de base para o real, real. Vamos dar um Enter aqui, formatar isso aqui como porcentagem e as casinhas decimais. Olha só a diferença aqui, ó, do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho de 2023, a gente tem 49,59% do ano. No entanto, nesse mesmo período, para 2024, que é um ano bissexto, a gente tem uma porcentagem maior, mesmo parando no mesmo dia. Por quê? Porque aqui a gente tem um dia em fevereiro, lembra? A gente tem um dia a mais em fevereiro. Então, entre janeiro e junho, né, a gente tem fevereiro ali no meio. Então, a gente tem um dia a mais, certo? Então, justamente a porcentagem ela é um pouquinho maior porque está incluindo um dia a mais, mesmo parando aqui no mesmo dia, proporcionalmente falando, né? E a função fração ano também pode ser usada para calcular idades, calcular anos completos, né? Então aqui no caso a gente sabe que um ano completo em número decimal ele vai aparecer como 1, né, pra gente. Lembra aqui que a gente tinha 0,99 e tudo mais? Quando a gente completa um ano a gente tem 1. Isso significa que se a gente completa 2 anos a gente vai ter o número 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então se você não quiser usar porcentagem, mas usar o número inteiro, a gente consegue utilizar a função fração ano para calcular anos completos também, tá? Então vamos lá, de 10 de 5 de 1990 a 10 de 8 de 2023, quantos anos se passaram? Tá? Então vamos lá, fração ano, data inicial aqui, ponto e vírgula, data final. E aí você que sabe se você vai considerar o primeiro dia também, tá? Se você não quiser considerar, você não coloca o mais um, mas se você quiser considerar, você coloca o mais um sim. Vamos aqui colocar então o mais um, ponto e vírgula, base 1, ou seja, base todas reais, né? Dá um Enter. E aqui, ao invés de porcentagem, eu vou colocar como número geral, por exemplo. Tá? Então, dá 33,25, ou seja, passaram um pouco mais de 33 anos, né? 33 anos e um quarto ali, 33,25. Eu vou até diminuir um pouquinho as casas decimais, só para ele arredondar aqui para mim, 33,26. Vamos aqui para esse último exemplo em que eu tenho um período exato de 20 anos, tá? Então, do dia 10 de 8 de 2003 até 10 de 8 de 2023, eu preciso obter o número 20 aqui, tá? Vamos ver o que acontece. Fração ano, certo? Data inicial, ponto e vírgula, data final, base número 1, real. Não vamos colocar o mais 1 aqui para ver o que acontece. Fechou? Dou um Enter aqui. E aqui eu formato então como geral, como o número padrão. Tá vendo que ele deu 20,000, tem mais um 65189 lá no final, tá? A gente sempre vai obter porcentagens muito específicas, né? Números decimais muito específicos como resultado da função fração ano, tá? Então mesmo que a gente tenha dias iguais aqui, anos completos na verdade, né? Então esse 20,000 aqui já indica pra gente que são 20 anos. Se a gente tivesse colocado aqui o mais um, a gente obteria, né, um dia a mais, mas o resultado seria praticamente idêntico, né? 20 anos aqui. Então pra gente, quando a gente vai calcular anos completos, né? Então não vai fazer tanta diferença esse mais um ou não aqui, porque a gente vai obter, na verdade, o resultado inteiro, que é o que nos interessa, né? Mas aí fica a tua escolha também. Todos esses resultados aqui, eles também têm números decimais muito mais específicos, caso você queira aumentar as casas decimais, tá? Mas para um resultado mais acurado, como eu disse para você, nesses casos em que a gente está mexendo com intervalo que fica entre um ano só, é interessante colocar o mais um. Mas aqui, quando a gente já está mexendo, né, com vários anos, em um período de vários anos, né, não vai fazer tanta diferença um único dia aí, mas eu recomendo que você coloque o mais um sim, tá? Se você não quiser exibir aqui os números dessa forma, você pode utilizar, e não quiser também mexer aqui com aumentar e diminuir casas decimais, você pode utilizar a função int para arredondar esses números, tá? Então aqui, ao invés de utilizar a função fração ano aqui dentro, deixa eu até copiar ela, tá? Então eu vou copiar essa função aqui, ok? E aqui embaixo eu vou colocá-la dentro da função int. A função int ela vai transformar qualquer resultado em um número inteiro, sem fazer aproximação, tá? Ela só vai pegar o número inteiro e desconsiderar as casas decimais. Então vamos colocar a nossa função dentro aqui da função int, claro, né? Tirando o igual daqui, né? A gente não pode colocar dois iguais aqui, só o igual da função int.
Chegou no final, fecha parênteses aqui no caso, para a gente fechar a parênteses da função int, vamos dar um enter aqui, vamos formatar isso aqui como número, tá? Geral. Agora eu tenho aqui 33, então ele arredondou, não arredondou na verdade, né? Buscou somente a casa de números inteiros, ignorando os decimais. Se a gente pegar esse mesmo valor aqui, nessa mesma fração, essa mesma fração ano, tá? Vamos colocá-la aqui dentro da função int, Ctrl V aqui, vamos tirar o igual aqui só para não ter confusão. Fechou parênteses lá no final, vamos dar um enter, então eu tenho o meu número inteiro aqui, 20 anos, de fato, de 10/8 a 10/8 de 2023, passaram-se 20 anos. Perfeito, então, planilha para download na descrição do vídeo, caso tenha dúvidas, sugestões ou também alguma coisa para acrescentar esse conteúdo, fique à vontade aí nos comentários, eu te aguardo então no próximo vídeo, tá joia? Até mais!